Professora Jurema Brites, uma vida dedicada à pesquisa, ao ensino e à área da antropologia. Alô, estimados, estamos de volta. Esse é o canal Paideia TV, o canal da formação integral humana. E nós temos a alegria de trazer mais uma amiga do canal Paideia para uma entrevista, um bate-papo muito legal sobre a trajetória de vida, de pesquisa, de ensino e de extensão, uma vida rica na academia. Professora Jurema Brites, que alegria ter você aqui para a gente poder dialogar sobre temáticas da vida, temáticas da antropologia, da universidade, da tua pesquisa também. É uma satisfação, uma alegria que tu tenhas me convidado, de verdade. Que porque bom. É o ano que eu estou completando 30 anos de magistério, né? E aí tu me convidar para falar um pouco sobre minha trajetória, um pouco de uma coincidência, né? Mas que é bom olhar para trás e pensar o que eu já fiz e o que me interessa e tal. Muito bom, professora Jurema. Então você conta para nós assim, a tua trajetória, primeiro acadêmica, né, da tua formação, de onde tu vens, e a tua trajetória também profissional. Eu sei que você transitou por várias instituições também, né, comunitárias, particulares e federais, por esse país afora. Conta para nós, então, e a tua paixão da tua vida, que é a antropologia? Pois é, Djalma, olha só, eu tenho uma carreira um pouco atípica para os brasileiros, porque normalmente no Brasil os professores fazem um concurso e cumprem essa carreira toda na mesma instituição. Uhum. Eu entrei, a minha formação começou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Eu trabalhei, fiz mestrado, doutorado lá, e depois eu fiz um concurso no Espírito Santo. Na verdade eu fiz mestrado, eu não tinha nem concluído um mês o mestrado quando eu entrei na UFES, isso. Universidade Federal do Espírito Santo. Fiquei lá um tempo e depois, como eu levaria muitos anos na lógica institucional, eu saí para o doutorado, eu voltei para o Sul, fiz doutorado e aí entrei na Universidade comunitária aqui de Santa Cruz, a Unisc, que foi um dos momentos mais interessantes da minha vida. Trabalhar numa universidade comunitária é um tema que até te sugiro, que eu acho que os brasileiros conhecem pouco a democracia e a construção dessas universidades que já tiveram maior destaque hoje pela situação que econômica e de políticas educacionais, elas não estão tão proeminentes. Depois daqui eu fui para Minas Gerais, porque aí resolvi voltar para as federais, entrei em Juiz de Fora e depois, por uma questão extremamente pessoal, eu caí na UFSM faz 12 anos, né? Mas eu também trabalho em outros lugares, eu sou professora eu faço parte do corpo acadêmico de um curso sobre gênero e feminismo na Universidade Metropolitana do México. Uhum. E meus grupos de pesquisa são muito internacionais por causa do meu tema. Estou o tempo inteiro nos Estados Unidos, México, Canadá e o meu trabalho é aqui na UFSM. Que legal, que bonita essa tua trajetória, né, professora Jurema? É interessante que eu também tive a experiência, né, de uma universidade comunitária, e esse tema nós vamos trazer outra hora, que é a Unijuí, que elas têm uma similaridade muito grande com a Unisc. Mas a professora Jurema tem esses contatos internacionais quase cosmopolita, né? Mas ela tem um tema na antropologia que ela gosta muito, que ela vai trabalhar aqui, que eu anotei, que é trabalho doméstico e a política da intimidade. Eu gostaria que você comentasse de onde vem essa paixão dessa temática. Djalma, antes tu tinha me perguntado a minha paixão da antropologia, isso, que tem a ver com essa tua pergunta, tá? Eu não sei, a antropologia para mim não foi um curso que me formou como uma profissional. Eu acho que eu fiz tipo uma conversão de vida, assim. A antropologia, o mundo, a política, a diversidade, que me comprometeu
de outra forma. Eu não sei se isso continua acontecendo, mas era muito comum nos meus colegas. A gente sentia assim que a gente parecia que, sabe quando tu te converte a uma religião, mas a gente não é uma coisa de fundamentalista nem dogmática, mas há um compromisso com a democracia, com a diversidade, com a equanimidade e tal. E dentro dessa questão, eu sempre estudei classe social, né? Esse foi o tema que eu comecei a estudar. Na URGS eu fazia parte do grupo da professora Cláudia Fonseca, o NACE, que é onde a gente estuda antropologia e cidadania. E eu estudava grupos de baixa renda, religião, já estudei Umbanda, e o grande tema da Cláudia Fonseca é o tema do parentesco. Então lá eu comecei a me aproximar das temáticas da família. E na verdade, há muitos anos, acho que é 25 anos que eu estudo trabalho doméstico, remunerado e não remunerado. E esse trabalho chegou um pouco acidentalmente para mim. O meu interesse era entender qual era a relação entre as classes sociais no Brasil depois da urbanização, né? E eu comecei a perceber que a trabalhadora doméstica era uma cidadã, um indivíduo, uma pessoa que transitava entre várias classes sociais diariamente. Ela sai de um bairro de periferia, pega um transporte, entra nas casas das classes médias, altas e até bastante, né, afortunadas, e volta para o seu cotidiano. E eu queria entender como é que se dava essa passagem, tá? O que ela trazia e levava. E eu também queria entender o seguinte: quando eu comecei a estudar isso, era muito comum que os anos iniciais das crianças, elas nem sempre estivessem numa escola. Elas eram cuidadas pelas trabalhadoras domésticas, pelas babás, que ainda são, mas em outro regime, né? E eu me perguntava assim, uma mãe e um pai que trabalham fora, que têm uns filhos e que eles saem de manhã, voltam de noite, essa criança ou vai para a escola meio turno e volta para ser cuidada por uma babá, ou então o dia inteiro por uma babá. Como é que as concepções de pessoas que têm outras crenças, outros valores em termos de relações de gênero, outras perspectivas políticas, outra estética, como é que isso passava? Né? A minha pergunta era assim, o gênero é um ensinamento geracional. A gente, por exemplo, que eu me interesso por gênero, né? Então, eu ensino a minha filha, mas só que entre mim e a minha filha tem uma outra mulher, fora da família, fora dos valores. Que isso causava nessa educação de gênero? Essa era a minha pergunta, sabe? E, bom, e com isso, aí que eu fui me apaixonando por esse tema. E, por exemplo, na minha tese de doutorado, eu queria estudar casas de patroas e casas de empregada, né? E eu morei na periferia com meu filho, aquele trabalho do antropólogo bem inserido, né? Morei, comia o que eles comiam, dormia onde eles dormiam. Mas quando eu queria pesquisar os patrões, eu não passava da sala de visitas. E na sala de visitas a gente fala aquilo que fala com as visitas. E eu queria entender como eram as relações íntimas da família. E isso eu não conseguia fazer, né? Mas eu tinha acesso, depois comecei a me dar conta que eu tinha acesso às crianças. E eu comecei a observar as crianças do condomínio que eu morava e as conversas entre elas sobre as trabalhadoras domésticas. Então foi aí que eu achei um filão assim, sabe? E que eu me perguntava, e eu percebi o seguinte: hoje uma temática muito comum é o seguinte: por que como se fosse da família, essa hipocrisia dessa as trabalhadoras domésticas é como se fosse da família, mas não recebe herança, não tem plano de saúde da família, só 27% dos patrões no Brasil assinam a carteira de trabalho das trabalhadoras.
as trabalhadoras ainda, elas são a segunda maior categoria profissional feminina. Antes da pandemia era quase 8 milhões de mulheres, agora na pandemia baixou para 4,9, porque teve um grande desemprego. E elas são trabalhos muito precários, né? E eu me perguntava, mas como que aquela criança que tinha uma relação tão afetiva durante a infância, que às vezes ia passar inclusive final de semana na casa da trabalhadora, quando ela se torna adulta, ela se torna essa patroa que se esqueceu da condição social da sua ajudante, da pessoa que trabalha na sua casa. Então, foi por aí que eu fui construindo esse tema, pensando na condição das trabalhadoras domésticas em termos legislativos, protetivos, e tenho uma militância junto à Federação Nacional de Trabalhadoras Domésticas, trabalho com elas, faço projetos junto com elas, né? E também, mas eu sempre acho que para entender esse trabalho e para inclusive trazer uma visibilidade para o trabalho doméstico remunerado, é preciso que as famílias olhem como que o trabalho doméstico é vivido dentro das suas casas. E aí eu chego numa ideia que eu sei que eu compartilho com o Djalma, que é a política. Na verdade, a casa, o lar docilar, ele é permeado o tempo inteiro por perspectivas políticas. Né? Então eu digo o seguinte, a gente começa a construir o cidadão e a cidadã na nossa casa. É como que o meu filho observa, é como que eu me relaciono com todos os outros agentes sociais. Então, eu tenho esse grupo, né, que estuda políticas da intimidade, onde a gente estuda maternidade, paternidade, mercado de trabalho, imigração, porque aí todas as coisas que passam por dentro da casa. Professora Jurema, que linda trajetória de profissional e também de pesquisa, né? Olhando sempre a questão de classe, que tu bem mencionou que tem uma proximidade, e junto dela a questão da empregada, né, doméstica. E agora os teus projetos daqui para frente, você tem divulgação, você tem podcast também, que pode deixar também o link ou para que a gente possa divulgar. Eu estou completando 30 anos de universidade e eu já publiquei bastante, eu sou bem reconhecida no mundo de pesquisa, e eu comecei nos últimos anos a fazer o que eu mais gosto. Eu tenho muito interesse no ensino-aprendizagem, muito interesse na inserção dos meus estudantes no mundo de trabalho. As ciências sociais nos fornecem um conhecimento estupendo, mas os nossos estudantes têm poucos postos de trabalho, poucos espaços profissionais quando saem do nosso curso. Então, dentro de toda essa temática e dentro, inclusive, da minha militância, chegam projetos, demandas. Né? Por exemplo, o ano passado, durante a pandemia, com o meu grupo de pesquisa, nós fizemos uma consultoria para ONG Temes, Gênero, Justiça e Direitos Humanos, que eles foram muito bem remunerados, e nós fizemos uma pesquisa com entrevistas com 100 patrões, 100 trabalhadoras domésticas, e nós fizemos um trabalho para entender o que estava acontecendo com esta realidade encomendada para esse trabalho. Desse trabalho também surgiu que nós entrevistamos toda a diretoria da Federação das Trabalhadoras Domésticas do Brasil. Nós ficamos com um perfil de vida delas. Não, isso é para outra coisa, para um outro trabalho que a gente também foi contratado, que era para escrever um livro sobre a condição das trabalhadoras na pandemia. E eu incluí como os meus estudantes estavam entrevistando, transcrevendo, e nós discutíamos no nosso grupo o que nós íamos fazer com aquelas informações, eu disse assim, vocês têm que escrever um capítulo do livro. Então, acho que aqui é a primeira vez que tem um livro, né, acadêmico, que um capítulo inteiro é escrito pelos estudantes da graduação. Né? E aí, ok, só que aí uma coisa nos leva a outra. E a gente tem muitas histórias, e a história do movimento das trabalhadoras domésticas no Brasil é lindíssima, ela é invisível, nós queremos contar uma coisa que ninguém conhece. Então, teve essa ideia também
de como que a gente divulga a pesquisa científica. E a gente resolveu optar pela ideia de podcast, porque a juventude, e eu também estou convertida, passo o dia inteiro ouvindo podcast, e fiz um projeto em conjunto com o pessoal da comunicação, com a professora Laura Storck, que também é nossa aluna, né? Com o meu filho, que é especialista em podcast e que trabalha voluntariamente no projeto, que nos ensinou as técnicas de construir roteiro. E aí, mais uma vez, com o apoio da Temis, a gente tem uma narradora que é trabalhadora doméstica. Então, a gente está escrevendo a gente está criando 5 episódios de um podcast que se chama Nossos Passos Vêm de Longe, trajetórias de militantes do trabalho doméstico no Brasil. E está muito bonito e todo mundo pode encontrar no Spotify, Nossos Passos Vêm de Longe, tá no YouTube, Nossos Passos Vêm de Longe também, e tá no Deezer também. O primeiro episódio já está no ar e agora já estamos finalizando o segundo. Olha, nós tivemos uma grande entrevista, um grande conhecimento. Professora Jurema Brites, muito obrigado por ter ocupado esse espaço, né? Fica sempre à vontade, a hora que tu quiseres vir aqui no nosso canal Paideia TV. Também nós estamos lá no YouTube, né? Entrevistando os nossos colegas, também vendo a riqueza que nós produzimos aqui na universidade, que muitas vezes nós ficamos isolados, né? Cada um trabalha no seu canto, a gente não consegue fazer uma interlocução com o outro. Muito obrigado, então, por vir aqui e espero que tu retornes logo, logo também trazendo outras temáticas para a gente. Muito obrigado. Eu fico muito agradecida de tu ter me convidado e eu acho que a gente tem uma identidade, que nós dois temos essa preocupação da divulgação científica para fora dos muros da universidade. Acho que o Pandeia tem essa missão, entre outras coisas, né? Porque eu acho que a gente produz uma riqueza de conhecimentos e o nosso conhecimento é para a sociedade, não é só para as revistas internacionais e nacionais e tal, né? Então eu que te agradeço a oportunidade de falar sobre o meu trabalho e quem sabe quantas pessoas podem se interessar e procurar o grupo Políticas da Intimidade aqui no nosso curso de Ciências Sociais. Professora Jurema, uma vida dedicada à educação, à licenciatura. Tu me vê. É verdade. Uma vida dedicada ao ensino, né, à pesquisa. A transmissão do conhecimento antropológico. Isso. Eu valorizo muito a educação mesmo. Né? Agora vamos começar pela trajetória, eu acho, né?